A atmosfera em São Januário sempre carrega uma carga emocional que ultrapassa as 4 linhas do campo e mexe profundamente com o coração de cada torcedor que veste a cruz de Malta no peito. A nossa história nunca foi fácil, pois aprendemos desde o berço que cada vitória, cada conquista e cada passo adiante precisam ser suados, disputados palmo a palmo e conquistados na base da raça e da superação. Nos últimos dias, no entanto, um silêncio pesado começou a ecoar pelos corredores dos grupos de WhatsApp, nos fóruns vascaínos e nas rodas de conversa de arquibancada, trazendo uma apreensão que há muito tempo não se via com tanta intensidade. O assunto que tomou conta das redes sociais e que faz a nossa espinha gelar diz respeito àqueles rumores insistentes de bastidor que dão conta de mais um obstáculo administrativo colossal, batendo à nossa porta. A especulação que corre solta entre os setoristas e torcedores influenciadores aponta para o fantasma temido do bloqueio de registros, aquela punição implacável da entidade máxima do futebol que paralisa qualquer sonho de reforço. Para quem vive o dia a dia do clube com a intensidade de um verdadeiro apaixonado, ouvir qualquer sussurro sobre uma nova proibição de registrar atleta é como receber um balde de água fria no meio do peito. A gente sabe muito bem o quanto nosso elenco precisa de peças novas, de reposições pontuais e daquele salto de qualidade que só vem com a chegada de jogadores cascudos e comprometidos com a nossa camisa. A janela de transferências mexe com a imaginação de todos nós, criando expectativas de ver craques desfilando seu talento com a faixa cruz maltina. Mas a realidade dos bastidores muitas vezes insiste em nos puxar para o chão. O burburinho que circula com força nos corredores da colina histórica fala de cobranças internacionais, de acordos que podem ter saído dos trilhos e de uma possível nova sanção que deixaria o clube de mãos atadas. A torcida do Vasco da Gama está cansada de sofrer nos tribunais e na burocracia, pois o nosso lugar legítimo de sofrimento deveria ser exclusivamente dentro do gramado, apoiando o time até o último segundo de acréscimo. Ver o nome do clube envolvido em mais uma polêmica de atrasos de pagamento e litígios jurídicos com equipes estrangeiras machuca a alma de quem dedica a vida inteira a acompanhar o gigante da colina. As conversas informais que surgem na internet dão conta de que a diretoria estaria correndo contra o tempo para apagar mais um incêndio jurídico e evitar que a punição se torne oficial e definitiva. O torcedor comum, aquele que pega ônibus lotado, que economiza um mês inteiro para comprar o ingresso e que chora de alegria e de raiva pelo clube, não aguenta mais ser pego de surpresa com notícias tão desanimadoras. A sensação de impotência toma conta da gente quando percebemos que, enquanto os rivais se movimentam livremente no mercado da bola, o nosso clube parece sempre tropeçar nos próprios fantasmas financeiros. As redes sociais viraram um verdadeiro campo de guerra digital, com torcedores cobrando transparência da diretoria, exigindo notas oficiais e tentando decifrar cada pista deixada pelos jornalistas esportivos. O clima de incerteza gera uma angústia terrível, porque a janela de transferências está aberta e a urgência por reforços é evidente para qualquer um que assiste aos nossos jogos no Campeonato Brasileiro. Fica aquele nó na garganta de pensar que, mesmo se tivéssemos o dinheiro necessário ou o investidor ideal disposto a ajudar, a burocracia implacável poderia nos impedir de inscrever novos guerreiros. O peso da camisa do Vasco é gigantesco, mas a nossa história de lutas sociais e deportivas nos ensinou que os maiores desafios são justamente aqueles que parecem impossíveis de serem superados. A diretoria precisa vir a público com total clareza para acalmar a nossa torcida, explicando tintim por tintim que há de verdade e o que não passa de fofoca maldosa de corredor de estádio. O torcedor vascaíno merece respeito, porque é o único ativo que nunca abandona o barco, faça chuva ou faça sol, na primeira divisão ou nos momentos mais dramáticos da nossa trajetória centenária. Se esse rumor se confirmar como realidade, estaremos diante de um retrocesso doloroso que vai exigir ainda mais paciência de uma torcida que já deu todas as provas possíveis de resiliência e amor incondicional. O medo de ver o planejamento esportivo ir por água abaixo por causa de antigas dívidas financeiras é um pesadelo recorrente que assombra o imaginário coletivo de quem respira o universo vascaíno diariamente. A cada notificação que apita no celular com a palavra proibição ou bloqueio, o coração do torcedor dá um pulo na garganta, temendo o pior para o futuro imediato do nosso amado clube de regatas. É revoltante pensar que a burocracia internacional possa interferir de maneira tão drástica no destino esportivo de uma instituição tão grandiosa e tradicional do futebol sul-americano e mundial. As conversas de bar giram em torno de quem seriam os alvos perdidos, os jogadores que talvez não possam vestir a nossa camisa e o impacto técnico devastador que isso causaria no restante da temporada. Nenhum vascaíno aguenta mais viver sob a sombra constante de processos na Federação Internacional, pois o nosso foco deveria estar inteiramente voltado para a tabela de classificação e o desempenho tático. A atmosfera de apreensão é palpável, e qualquer declaração torta de dirigentes ou empresários acaba servindo de combustível para alimentar ainda mais essa onda de boatos negativos e desoladores. A esperança de ver o time encorpado e competitivo para brigar por coisas maiores na temporada corre sério risco de ser soterrada por essa montanha de papéis, acordos não cumpridos e cifras milionárias. O torcedor quer apenas paz para torcer, quer ver o time organizado, quer comemorar gols e títulos, mas parece que o destino insiste em nos colocar em uma eterna maratona de obstáculos jurídicos. A especulação sobre o bloqueio de transferências funciona como um vírus que se espalha rapidamente,
minando a confiança coletiva e trazendo um pessimismo generalizado para as arquibancadas de São Januário. Se os dirigentes soubessem o quanto a gente sofre com cada notícia ruim, talvez houvesse um cuidado muito maior na condução dos contratos e nos compromissos financeiros assumidos internacionalmente. A herança maldita de gestões passadas continua batendo à nossa porta com uma cobrança implacável, mostrando que o passado de irresponsabilidades ainda insiste em cobrar o seu preço caríssimo no presente. A torcida se sente refém de uma engrenagem financeira perversa, onde o clube arrecada, luta, sua sangue, mas parece estar sempre correndo atrás do próprio prejuízo para conseguir respirar um pouco. O clima nos programas esportivos e canais de debate na internet não ajuda em nada, pois muitos criadores de conteúdo aproveitam o desespero da nossa gente para gerar cliques com alarmismos exagerados. A verdade é que precisamos filtrar muito bem o que consumimos, mas é humanamente impossível ignorar a gravidade de um rumor que envolve a interdição total do clube no mercado da bola internacional. A janela de oportunidades fecha em breve, e cada dia perdido com polêmicas administrativas representa um golpe duríssimo nas nossas aspirações dentro das competições que disputamos com tanta garra. O torcedor vascaíno é apaixonado por excelência, mas também é exigente, crítico e não aceita mais ser tratado como mero espectador de crises institucionais intermináveis e repetitivas. A solidariedade entre os torcedores nas redes sociais virou uma forma de terapia coletiva, onde tentamos nos consolar diante de tantas incertezas e notícias que ameaçam destruir o nosso otimismo. O grito de apoio que ecoa nas arquibancadas precisa ser transformado em força política e administrativa para blindar o clube contra esses golpes sucessivos que ferem a nossa honra e tradição. Fica a pergunta martelando na cabeça de cada vascaíno: até quando teremos que pagar tão caro por erros administrativos que parecem não ter fim na história recente da nossa instituição? A resposta só o tempo dirá, mas a certeza absoluta é que o amor pelo Vasco da Gama jamais será abalado por qualquer punição, bloqueio ou especulação maldosa que tente nos diminuir. Nós somos a torcida que nunca abandonou o clube nos momentos mais sombrios, e é exatamente essa união visceral que continuará mantendo o gigante da colina de pé contra tudo e contra todos. A expectativa agora se volta para os próximos passos da diretoria jurídica, na esperança de que haja um milagre nos tribunais esportivos para reverter mais esse cenário de terra arrasada. Até lá, seguimos com o coração na mão, acompanhando cada desdobramento com a respiração suspensa e torcendo fervorosamente para que o nosso manto sagrado não seja penalizado injustamente. O sofrimento faz parte da mística vascaína, mas já passou da hora de termos um período de calmaria e crescimento sustentável, sem sustos repentinos que tiram o sono de milhões de apaixonados. A nossa voz precisa ser ouvida pelos poderosos que comandam o clube, lembrando sempre que o patrimônio mais valioso do Vasco da Gama é, sem sombra de dúvida, a sua imensa e fiel torcida. Que os deuses do futebol olhem por nós nesta fase tão delicada e que a justiça seja feita para que possamos voltar a sonhar com dias de glória, conquistas e tranquilidade nos gramados. O grito de ordem continua sendo o mesmo de sempre. Apoio incondicional ao time dentro de campo e muita cobrança nos bastidores para que o nome do nosso gigante seja sempre respeitado. Vamos continuar firmes, juntos, resistindo a todas as tempestades e mostrando que a Cruz de Malta reluz com ainda mais intensidade justamente nos momentos de maior dificuldade e provação. Nenhuma burocracia do mundo vai apagar a nossa história gloriosa construída com suor de ídolos eterno, se a devoção eterna de um povo que vive e respira o destino de São Januário. A vigília continua implacável em cada perfil vascaíno na internet, aguardando ansiosamente por um desfecho que traga alívio e permita ao clube respirar aliviado nesta janela de transferências tão tensa. O sentimento de revolta mistura-se com a paixão cega, criando um caldeirão de emoções que define perfeitamente o que significa ser vascaíno em um cenário de incerteza e rumores sufocantes. A esperança é a última que morre no coração de quem já viu o clube dar voltas por cima em situações infinitamente piores do que esta que nos assombra neste exato momento da temporada. Que a diretoria tenha competência, sabedoria e pulso firme para blindar o elenco de todo esse barulho externo, garantindo que os jogadores mantenham foco exclusivo nas 4 linhas do campo. O torcedor fará a sua parte fazendo a festa nas arquibancadas, empurrando o time com a alma e cobrando seriedade daqueles que têm a honra de vestir e administrar as cores sagradas do clube. A luta por um Vasco forte, soberano e respeitado no cenário nacional e internacional é diária e não admite trégua por parte de nenhum dos envolvidos na política e no futebol da instituição. Seguimos firmes na torcida, rezando para que esse rumor pesado se esvaneça e dê lugar a notícias boas, contratações certeiras e dias de muita alegria para nossa imensa legião de torcedores. A nossa paixão não tem divisão, não tem limite e não se abala com crises, pois o Vasco da Gama é muito maior do que qualquer problema passageiro que tente manchar a nossa história. O grito de guerra vai ecoar mais forte do que nunca em São Januário, provando que a alma vascaína é indestrutível e que o clube jamais caminhará sozinho rumo aos seus grandes objetivos. Que venham os próximos capítulos dessa novela de bastidores, pois estaremos aqui, firmes e fortes, prontos para defender o nosso clube de regatas com unhas, dentes e muito amor no coração. O futuro do Vasco depende da união de todos nós, torcedores, jogadores e dirigentes, em prol de um único ideal:
ver a nossa bandeira Cruz Maltina tremendo soberana no topo do futebol. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir este vídeo e ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e continuar fortalecendo a nossa comunidade vascaína.